Olá, pessoal. Vamos então para mais uma aula. E o assunto de hoje é sobre tensão e deformação do aço, certo? Nós temos aqui uma haste que está sofrendo uma tração simples, certo? Essa haste, ela tem um comprimento inicial. E à medida que ela sofrer uma tensão, né, nas suas extremidades, que vai ser tracionadas, olha aqui a seta aqui, ó. Está indo na forma de tração. À medida que ela for tracionada, ela vai, então, ter um comprimento final, certo? Como que nós vamos saber, então, qual que é esse comprimento final? É só você somar o seu comprimento inicial mais o ΔL. O ΔL é o comprimento final menos o inicial, tá? E nas aplicações estruturais, as grandezas utilizadas com mais frequência são as tensões e as deformações. Essa haste, ao sofrer uma tensão, ao receber, né, uma força, ela vai ter uma deformação, certo? Porque ela vai alterar o seu comprimento. E nós sabemos que tensão nada mais é do que uma força sobre uma área. Então, aqui, ó, nós temos uma imagem de como que é essa haste aqui, ó. Ela é circular, tem essa área aqui, que é essa força sendo aplicada, ela vai, essa haste vai sofrer uma deformação, certo? Então, nós temos aqui, nós já conhecemos, né, essas fórmulas, na qual a tensão é força sobre a área, a deformação pode ser encontrada ao você dividir o ΔL pelo comprimento inicial, e você também pode utilizar a lei de Hooke, tá? A lei de Hooke estabelece que a tensão nada mais é do que o módulo de elasticidade multiplicado pela deformação. Os ensaios de tração simples são muito utilizados para medir as propriedades mecânicas dos aços, tá? Lembrando que o módulo de elasticidade para todos os tipos de aço varia entre 200.000 a 210.000 MPa. Então, grave bem essa fórmula aqui da lei de Hooke, que ela vai ser bastante utilizada aqui na nossa disciplina, principalmente nesse assunto dessa aula, tá? Então, como que se estabelece, né, a tensão e deformação do aço de maneira mais prática? Se realizando, então, os ensaios de tração. Como que é realizado esse ensaio de tração e deformação? Esse ensaio, se utiliza uma máquina, na qual essa máquina, ela vai tracionar um corpo de prova. Se você precisa saber, então, sobre a tensão e deformação de um determinado aço, você pega o corpo de prova desse aço, você vai colocar nessa máquina e vai iniciar, então, esse ensaio de tração, ensaio de tração, que vai ter a tensão e a deformação, que vai proporcionar, né, um diagrama de tensão e deformação desse corpo de prova, desse tipo de aço, tá? Então, essas deformações promovidas no material são uniformemente distribuídas em toda a sua extensão, até ser atingida uma carga máxima próxima do final do ensaio, tá? Então, esse ensaio, ele permite medir a resistência desse material, desse corpo de prova. E a uniformidade da deformação permite ainda obter as medições, né, para a variação dessa deformação em função dessa tensão que está sendo aplicada. E esse ensaio, tá, essa variação de tensão, ela é muito útil para o engenheiro, tá? Porque ela vai determinar, então, esse diagrama da tensão, deformação, desses pontos, né? Que o engenheiro precisa saber. Então, o engenheiro precisa saber qual que é o ponto da região elástica desse material
para saber, então, a resistência que esse material tem. Até que ponto de tensão esse material tem resistência, que seria também a região elástica e a região plástica que ele precisa saber, até esse material se romper, tá? Vou explicar melhor aqui no próximo slide. Por exemplo, vamos ver aqui do aço. Aqui é o diagrama de tensão e deformação, na qual no eixo Y nós temos a tensão e no eixo X nós temos a deformação, tá? Nosso gráfico sempre é estabelecido dessa forma. Aqui nós temos um exemplo de um diagrama do aço, tá? Tem aqui uma tensão que foi aplicada e aqui a região elástica, tá? Desse aço. E aqui nós temos a região plástica. E esse X aqui é a ruptura desse material. Nós temos também um exemplo aqui de um diagrama de tensão e deformação do vidro. Nós temos do alumínio. É só um modelo, tá, pessoal? Um exemplo. Aqui nós temos do acrílico. Nem sempre vai ser exatamente essa quantidade, né? Essa quantidade de tensão relacionada à deformação. Mas o design, digamos assim, da tensão e deformação do aço sempre vai seguir mais ou menos esse modelo, tá? Do vidro sempre vai ser assim, porque o vidro ele não tem deformação plástica. Eu vou explicar mais à frente o porquê. E do alumínio sempre é mais ou menos assim, do acrílico quase não é muito prolongado, né? Que ele se rompe mais rapidamente do que um aço, por exemplo. E o diagrama de tensão e deformação do aço vai seguir mais ou menos esse design aqui, certo? Olha aqui, ó. Nós temos a região elástica como sendo essa região laranja, para vocês entenderem melhor. A região elástica, ela sempre vai seguir uma proporcionalidade, tá? Essa região sempre é linear. Sempre é linear. O que é uma região elástica? A região elástica nada mais é do que uma tensão que é aplicada proporcional à deformação e ela sempre é uma deformação reversível, ou seja, ela volta, né? Digamos que o material ele consegue voltar ao seu estado natural, tá? Essa deformação ela é sempre proporcional, tá? E o módulo de elasticidade está relacionado à região elástica, tá? Como o próprio nome já fala, ó, elasticidade, região elástica. Nós temos aqui o gráfico de tensão e deformação, como eu já disse, que no eixo Y sempre a tensão e no eixo X sempre a deformação. E sempre segue essa proporcionalidade. À medida que a tensão cresce, a deformação também cresce, tá? Formando o quê, pessoal? Formando um ângulo, tá? Como nós vamos poder definir que ângulo, né? Qual o valor desse ângulo? Nós sabemos que a tangente de um ângulo é igual a y dividido por x. Quem que é o nosso y? Nosso y é a tensão. E o nosso x é a deformação. Então, nós vamos substituir tensão dividido pela deformação. Então, tangente do ângulo, nesse caso aqui, vai ser igual a tensão dividido pela deformação. Então, vamos utilizar aqui a lei de Hooke, né? A lei de Hooke diz que a tensão é igual ao módulo de elasticidade multiplicado pela deformação. Então, nós podemos substituir aqui, ó, tensão, substituir por módulo de elasticidade multiplicado por deformação. Daí, a gente vai manter aqui o nosso denominador como sendo a deformação, tá? E aí, nós podemos cortar, né? Nós podemos cortar, então, deixa eu usar uma caneta aqui. Cortar aqui, ó, deformação com deformação, vai sobrar o quê? O módulo de elasticidade. Então, qual que é o valor desse ângulo? Esse ângulo vai ser igual ao módulo de elasticidade, certo? Então, sempre grave isso aqui, ó. O ângulo sempre vai ser o módulo de elasticidade. Região elástica é uma região na qual
o material ele vai sofrer uma deformação, mas quando essa tensão deixar de ser aplicada até esse ponto aqui, tá? Se a tensão que for aplicada for até esse limite aqui, quando esse material deixar de sofrer essa tensão, ele vai voltar ao seu formato inicial, tá? Vai ser uma deformação reversível, tá? Ele vai deixar de sofrer essa força, essa tensão, e ele vai voltar ao seu comprimento inicial, ao seu formato inicial. Não vai sofrer uma deformação irreversível, tá? E isso é a região elástica, tá? Isso se trata da região elástica. Deixa eu ver o que eu preciso falar mais. Então, as deformações elásticas, elas não são permanentes, tá? Quando a carga, então, é removida, o corpo vai retornar ao seu formato original, tá? Então, nunca se esqueçam disso. A carga, ao ser removida na região elástica, até o ponto máximo da região elástica, o corpo, né, o material, ele vai voltar ao seu formato original. Agora, nós temos a região plástica. A região plástica, ela não é proporcional, ó. Ela vai ter ela não vai ser linear como a região elástica. Quando essa carga, né, quando essa tensão é aplicada, ultrapassando esse ponto aqui da região elástica, o material recebendo essa tensão aqui a partir desse ponto, né, a tensão aqui a mais que esse ponto, vamos supor que seja 300, tá? Tá aqui tem 300 MPa. Esse corpo recebendo mais que 300 MPa, ultrapassando aqui esse ponto, ele vai o quê? Receber essa carga, vai ter uma deformação, vai continuar se deformando, olha só. Só que essa deformação, peraí, saiu torta aqui a linha. Que volta aqui, não lembro. Aqui, ó. Vamos supor aqui que eu tenho 300 MPa. É bem difícil mexer com esse mouse aqui. 300 MPa aqui nesse ponto, tá? Aqui é a minha região elástica. Aí vamos pensar que o material, o corpo de prova, a estrutura em si, tá? Recebeu uma carga até 300 MPa. Tudo bem, ok, tá? Se ele recebeu até 300 MPa, quando essa carga deixar de atuar na estrutura, a estrutura vai voltar ao que ela era antes, até o seu formato inicial, e tá tudo certo. Mas vamos supor que esse material, ele recebeu 350 MPa. Daí, então, ele recebeu além da região elástica, tá? Ele ultrapassou, então, aqui. Ele ultrapassou, ele vai receber uma deformação na qual vai ser irreversível. Essa deformação, ela jamais vai voltar ao seu estado natural. Recebeu essa deformação, então vai ser uma deformação permanente na estrutura, tá? Ultrapassou a região elástica, ultrapassou a tensão limite da região elástica, esse material ele vai ter uma deformação agora irreversível, vai ser uma deformação permanente, tá? Então, para isso que existe o ensaio de tensão e deformação, para testarmos, para analisarmos o limite de região elástica do material, tá? Que seria a tensão limite da região elástica, para que nós possamos, então, identificar a resistência desse material, tá? É para isso que existe esse ensaio de tensão e deformação, para podermos descobrirmos, então,
qual que é o limite de tensão máxima da região elástica desse material e também até da ruptura desse material. Porque esse gráfico ele vai demonstrar em que momento o corpo de prova também se rompe, tá? Olha aqui, ó. Aqui não tem. Então, o rompimento vai ser o quê? O final do gráfico, tá? Do diagrama, tá? Sempre esse ponto final aqui, certo? Então, aqui, ó, a região elástica sempre vai ser linear, a região plástica é aquela que não tem proporcionalidade, tá? Ela não é a parte do gráfico que fica linear. Então, eu vou saber qual que é a resistência da tensão de escoamento desse material, que seria o ponto máximo da região elástica. E assim, eu vou também saber qual que vai ser o momento de ruptura do meu corpo de prova, tá? Tá ficando esses desenhos aqui meio estranhos, mas é porque esse programa aqui, ele complica para... Deixa eu apagar aqui. Meio complicado de se usar, tá? Então, vamos aqui pro próximo slide. Olha aqui, ó. Aqui nós temos um exemplo. Aqui, ó. A tensão de escoamento quer dizer que a tensão limite da minha região elástica, tá? Aqui é a tensão limite da minha região elástica, é a minha tensão de escoamento. E se o gráfico, se o diagrama mostrar esse ponto aqui, ó, tiver um comprimento, tá? Se ele tiver esse comprimento, vai ser uma região chamada de região de escoamento acelerado, tá? Então, às vezes, também pode acontecer do gráfico ser assim, ó, ter esse ponto aqui e já fugir aqui para a região plástica sem ter esse comprimento aqui linear, tá? Aqui, região de escoamento acelerado, certo? Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, voltando aqui. Ai, que bagunça, peraí. Então, aqui. Qual que é a tensão de ruptura? A tensão de ruptura é o momento que o material se rompe, tá? É a parte aqui final do meu diagrama, tá? Essa é a tensão de ruptura. Então, gravem bem, ó. Aqui, região elástica, aqui, região plástica, aqui, a região de escoamento acelerado. Como eu falei, o mouse fazendo bagunça, tá? E aqui temos mais, vou frisar informações que eu já até falei na primeira aula, sobre os materiais dúcteis. O que é? Eles sofrem grandes deformações antes da ruptura, tá? Como o aço, por exemplo, ele é um material dúctil. Por quê? Porque ele sofre grandes deformações antes de se romper. Já os materiais frágeis, não quer dizer, como eu já falei, né, não quer dizer necessariamente que ele é um material fraco. Quer dizer que ele não é dúctil, tá? Ele sofre ruptura após pequenas deformações, como, por exemplo, aqui o vidro. Olha só nesse gráfico aqui, ó, nesse diagrama aqui. Deixa eu explicar melhor para vocês. Vocês podem observar que o vidro, ele não tem, então, a deformação plástica, tá? Ele sofre a deformação linear aqui, a região plástica, e ele já se rompe. Por quê? Porque ele não vai sofrer uma deformação permanente, né? Ele não é dúctil, ele é frágil, ele já se rompe até certo ponto, ele não volta ao seu estado
é natural depois da ruptura, ele não volta, ele não tem deformação plástica, ele só tem deformação elástica, quebrou, pronto, se rompeu. Já o aço, ele é dúctil, né? Ele sofre bastante deformações, inclusive se ele passar do limite da região elástica e for para a região plástica, para deformação plástica, a deformação ela é irreversível. E já o vidro não tem como se deformar, tem uma deformação permanente. Ele não tem deformação permanente, ele já se rompe, né? Ele vai sofrer a deformação aqui, rapidamente já vai se romper, tá? Então, sempre gravem a diferença, tá? De ductilidade e fragilidade, certo? Aqui eu vou trazer um exemplo para vocês já frisarem aí o que é, né, num gráfico de tensão e deformação, cada ponto. A imagem abaixo apresenta o diagrama tensão e deformação de um material dúctil fictício. Então, eu quero que vocês identifiquem nessa imagem as seguintes propriedades desse material. Módulo de elasticidade, que é o módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade tem relação com a região elástica. Então, é o ângulo que é formado enquanto o meu diagrama for linear, certo? Vamos supor que seja mais ou menos aqui, esse ponto, tá? Linear. Então, vai formar o quê? Um ângulo, certo? Então, aqui nós vamos ter o nosso módulo de elasticidade. Lembra da continha que eu fui fazendo, substituindo, usando o módulo de Hooke? Aí pede também para identificar o limite de resistência ao escoamento. Lembram o que é o limite de resistência ao escoamento? Seria o limite da minha região elástica, até certo ponto de tensão que o meu material ele não vai ter uma deformação permanente, tá? É o ponto limite máximo de tensão na qual o meu material, o meu corpo de prova, ele vai ter uma deformação reversível, tá? É o ponto limite de resistência. Ou seja, nesse caso aqui, seria mais ou menos esse ponto aqui de tensão, tá? Então, aqui seria a minha tensão de escoamento. Pessoal, desculpe essas linhas aqui. Eu não lembro mais como que eu volto. Não lembro, tá. Então, é aqui a tensão de escoamento, tá? Vamos aqui. Limite de resistência à tração. É a altura máxima do meu diagrama, tá? Vamos supor que seja aqui, tá? Olho nu, não dá para identificar muito bem, mas vamos supor que seja aqui. Nossa. Aqui mais ou menos, tá? Então, aqui seria o meu limite de resistência à tração. É a parte mais alta do meu diagrama, certo? E a tensão de ruptura é a parte final do meu diagrama, certo? Olha aqui. Solução, como já fiz, né? Vamos só recapitular agora. Módulo de elasticidade tem a ver com a lei de Hooke, na qual o módulo de elasticidade sempre vai ser esse ângulo que é formado aqui da minha relação proporcional de tensão com deformação. Limite de resistência ao escoamento, é essa parte aqui na qual o meu gráfico, o meu diagrama deixa de ser linear e entra para a minha região plástica, que não é proporcional, não é linear, tá? Esse ponto máximo aqui. O limite de resistência à tração é igual à tensão no ponto mais alto do diagrama de tensão-deformação. Como eu já falei para vocês, a parte mais alta aqui. E a tensão de ruptura é igual à tensão no ponto final do diagrama, que é o meu ponto final aqui do diagrama, que é onde ele se rompe. Certinho? Bem tranquilo, né? Aqui eu deixei só umas conversões, não sei se é importante. Vou disponibilizar
esse material lá na plataforma SEI para vocês. E vou também aplicar uma atividade relacionada a esse assunto de hoje. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, vocês podem me procurar no WhatsApp, lá no grupo. E eu vou estar tirando essas dúvidas. Se preciso for, vou fazer uma aula em tempo real, tá? Para que vocês perguntem, tirem suas dúvidas. E até aqui tá bem tranquilo, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, que não tenha ficado nenhuma dúvida, que esteja tudo esclarecido. Mas caso haja necessidade de vocês estarem esclarecendo algumas dúvidas, que alguma coisa às vezes não ficou tão clara, é só vocês me procurarem, certo? Então, bons estudos e vou estar disponibilizando o exercício, certinho? Muito obrigada pela atenção de vocês.